Canal Examinando as Escrituras. Curta, comente e compartilhe. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. É porque essa questão de Roma também é algo que ficou na minha cabeça. Eu vi tanto, né? A gente vê na história como foram perseguidos os cristãos, queimados, tarará, aquela loucura em Roma. E como de repente Roma se tornou, né, a base do cristianismo ocidental. Por que foi escolhido lá um lugar onde o povo foi caçado, queimado? Tudo isso aconteceu pela suposta conversão de um homem chamado Constantino. No ano 313 depois de Cristo, Constantino, eu não esqueci a questão do calendário além não, tem uma surpresa aqui, ó. Não, eu já tenho umas 5 perguntas só dessas frases que você falou até bom, atrás. porque esse aqui vai explicar o motivo. O Constantino, já avisa lá em casa que eu vou chegar mais tarde, pede pro Henrico ficar nos meus pais. Ou colocar alguma coisa no micro-ondas lá. É. Mas então vamos lá. O Constantino, ele estava lutando pelo poder em Roma. Roma tinha ficado muito grande e tinha perdido um pouco a força ali. Aí tinha um imperador chamado Diocleciano, que acabou aposentando, o único imperador romano que aposentou. E na briga pelo poder, Constantino foi, e ele sabia que os cristãos na época eram uma força muito grande. Há inclusive uma frase atribuída a Tertuliano que diz que o sangue dos cristãos era como semente. Dá para entender o significado. Uhum. O sangue dos cristãos é como semente. Quanto mais mata, mais surge. Então Constantino, no ano 313, ele teve uma estratégia política. Ele estava passando a ponte do rio Milvia com os soldados dele para lutar contra Maxêncio pelo poder. Aí Constantino caiu do cavalo e ficou assim, estou tendo uma visão. Nesta época, o Império Romano adorava muito, principalmente o exército, adoravam o deus Mitras, que é o deus Sol. E todo o exército ficou assim, ele teve uma visão de Mitras, o Sol apareceu para ele. E ele falou com os soldados, Mitras vai nos dar o poder, o deus Sol. Só que de maneira muito engenhosa, Constantino disse que Jesus apareceu para ele no Sol. E que Jesus é o próprio Mitras. E que ele viu no sol, vai de novo uma palavrazinha difícil, ele viu uma frase em latim que dizia assim, in hoc signo vinces, traduzindo, sobre esse símbolo vencerás. E ele viu uma cruz no sol. Então ali ele fez uma simbiose, uma mistura, um sincretismo entre cristianismo e mitraísmo. Ele deu liberdade de culto aos cristãos, proibiu as perseguições aos cristãos, elevou o cristianismo à religião estatal, pegou várias basílicas. O que eram basílicas? Templos pagãos de Roma, e transformou essas basílicas em basílicas cristãs. Quem já foi para a Itália já deve ter visto muito dessas basílicas, elas têm um panteão lá dessa época, que você vê que é uma coisa estrondosa. Nos nichos que estavam os deuses pagãos, ele tirou e colocou imagens de santos. E Constantino começou uma mudança. E a igreja cristã, que até então era apostólica, agora se tornou apostólica romana. E nessas mudanças, Roma foi mudando muita coisa. Tudo isso estava profetizado na Bíblia. Veja, enquanto os cristãos eram perseguidos, massacrados, eles morriam... Mas profetizado não de uma forma de que isso seria bom. Não. Profetizado no sentido de infelizmente isso vai acontecer. Vão distorcer o que está aqui. Como no Antigo Testamento foi profetizado que o Messias seria traído por um dos seus. E infelizmente aconteceu quando Judas o traiu. Não que Deus desejou, Karina, é que Deus, assim, ele assistiu o filme antes. E ele dá o spoiler daquilo que é importante saber. Assim que ele assiste, o nosso também, né? Por isso que ele vai nos avisando, gente. Olha, cuidado. Vocês estão perdendo os avisos importantes, hein? E aí, nessas mudanças que a igreja fez, aí foi, depois de Constantino veio um monte de mudanças. Uma delas foi o calendário. O calendário foi mudado já na época de Júlio César, Roma. Depois ele foi mudado na época do Papa Gregório. A gente fala do calendário juliano, calendário gregoriano. E nessas mudanças que Roma fez, tanto em sua fase imperial quanto em sua fase cristã, a gente percebe alguma coisa. Nós estamos em que mês agora? Novembro. Novembro lembra que número? 9. Mas é o mês 11. É. Outubro lembra que número? 8. Mas é o mês 10. Dezembro lembra que número? 10. Mas é o mês 12. Quem mudou tudo isso? Roma. Mudou os calendários. E mudaria também a lei de Deus. Eu convido todo mundo que está em casa a fazer um exercício.
No Google você acha isso. Procure em qualquer Bíblia, seja de editora católica, ortodoxa ou protestante, Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. E leia como os 10 mandamentos estão em qualquer Bíblia, em português, espanhol, alemão, inglês, não interessa. Depois que você ler os 10 mandamentos como estão na Bíblia, procure o catecismo e veja como os 10 mandamentos estão no catecismo. No catecismo está assim: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, não pecar contra a castidade. Mudaram os mandamentos. O mandamento das imagens sumiu. Sim. O mandamento de não terás outros deuses diante de mim sumiu. O sábado foi trocado pelo domingo. Sim. Exatamente como Daniel 7:25 disse que aconteceria. Cuidará em mudar os calendários e a lei.